brasileiros e brasileiras de Bacabal, meus conterrâneos. Eu sou João Pereira Parma, bacabalense, nascido aqui nesta querida cidade no ano de 1940. E aqui estou recebendo essa equipe que está me visitando para que eu conte alguns detalhes das décadas passadas de Bacabal. Para mim, um motivo de satisfação estar também participando dessa festividade dos 96 anos da emancipação social e política de Bacabal, essa minha terra querida onde eu nasci. Eu tenho muitas lembranças felizes do início do desenvolvimento de Bacabal, porque Bacabal antes era uma vila, porque em todo o território nacional, todas as cidades que hoje são municípios eram vilas. Após o decreto do ditador Getúlio Vargas, todas as vilas passaram a ser cidades. Então Bacabal está em uma delas, isso encravado aqui no Nordeste, aqui no Vale do Mearim, e tendo como o primeiro prefeito Jorge José de Mendonça. Então estamos já com 96 anos de fundação. Bacabal passou a vila com o decreto do então governador do estado do Maranhão interino, Urbano Santos. Ele assinou o ato 912. Daí para cá, Bacabal tornou-se vila e depois passou a ser cidade e completando seus 96 anos de idade. No início, eu me lembro, eu tinha meus 7 anos, o único meio de transporte para a capital do estado era fluvial, através de vapores, de lanchas que aportavam aqui em Bacabal, ali mais ou menos hoje onde fica ali a beira-rio. Eu mesmo, aos meus 8 anos de idade, viajei para São Luís em uma lancha, daqui para lá 4 dias e 4 noites. Fui com minha mãe para conhecê-la, que me levou para conhecer Criança, capital do Maranhão. Então, era o único meio de transporte. Daí para cá, foi desenvolvendo, aí fizeram a estrada para São Luís do Maranhão, mas para atravessar os caminhões daqui de Bacabal para o outro lado, para Trezidela, era através de um pontão. Esse pontão era uma embarcação que ligava uma margem do rio para o outro lado. E assim os caminhões eram atravessados para o lado de lá para levar as produções, as riquezas que nós tínhamos aqui em Bacabal. Por exemplo, uma das riquezas, o babaçu. Aqui próximo à minha residência tinha uma fábrica de óleo de propriedade do senhor Jamil Santos, que transportava esse óleo para São Luís, de lá embarcava nos navios para a Europa, para os Estados Unidos. Também tivemos aqui no ramal, onde eu resido, muitas fábricas de beneficiamento de arroz. Era dia e noite, 24 horas, que os caminhões chegavam do interior trazendo arroz para ser beneficiado aqui nas usinas do ramal. Era o maior movimento, então era uma das grandes riquezas. Outra nossa riqueza também é a pecuária, não é isso? Sempre tivemos muita carne bovina e na minha época de criança, o maior vendedor de carnes era o senhor Antônio Zuzinha, pai do atual prefeito José Alberto. O senhor Antônio Zuzinha, que sempre ele mexeu com carnes de gado, não é isso? E seus filhos também lhe acompanharam, ele criou a sua família com esse comércio e até hoje eles estão comerciando, se desenvolvendo muito nesse ramo de negócios. E no setor educacional, eu me lembro das primeiras escolas de Bacabal, foi a escola Alice Mendes, onde passaram muitos vultos da nossa terra, que hoje já são médicos, são advogados, enfermeiros, são professores, enfim, são profissionais de todas as atividades, passaram pelas mãos da inesquecível e imortal professora Alice Mendes.
Depois veio a outra escola também, 17 de abril, o Oswaldo Aranha, o Urbano Santos. E tem um fato inusitado que eu me lembro quando era criança. Eu estudava lá no colégio Oswaldo Aranha e lá morava o prefeito, bem pertinho, que era o senhor Doca Vale. Ele era vice-prefeito do senhor José de Abreu, que era o prefeito, mas ele foi cassado, o renunciou, e o Doca Vale, ele assumiu. E ele tirava leite de gravata, ele tinha um curral, nós observamos ele de gravata, antes de ir para a prefeitura, tirando o leite lá na vaquinha dele. Então, esses episódios que marcaram a cidade. Outra coisa também, que eu me lembro que foi um grande sonho para o bacabalense, a energia elétrica. Nós não tínhamos energia elétrica. Nos nossos lares era só lamparinas, e quem tinha uma condição melhor era Petromax. E então houve a inauguração da energia elétrica, que era movida a um motor movido a óleo diesel. Essa energia, a iluminação pública, vinha lá da prefeitura até aqui, onde eu morava, na rua Getúlio Vargas, na minha adolescência. Depois, seu Valber Santana também montou um motor para suprir aqui os ramalenses. Eram 2 motores, um lá perto da prefeitura. A gente escutava à noite, aí parava 11 horas. Aí depois vinham os boêmios tocando violão, nas noites enluaradas, não tinha esses sons assim que tem hoje. E os boêmios que tocavam violão, ao exemplo de um primo meu chamado Lauro Gama, que foi, na verdade, um dos grandes cancioneiros. Ele, nas noites enluaradas, ele cantava para os enamorados, as enamoradas. Com relação ao transporte, já falei que foi a lancha, não é isso? Que nós tínhamos. Depois vieram os mistos, era um carro de cabina e carroceria. Transportava para Codó, para Coroatá e ultimamente para São Luís do Maranhão. Depois veio a empresa Florencio, aí desenvolveu, empregou muita gente. E teve também com o comércio, no comércio, um grande evento, foi a fundação do Armazém Paraíba em Bacabal, do qual eu fui um dos primeiros propagandistas. Eles me contrataram como propagandista na década de 60. Era o senhor João Claudino, eu ainda o conheci de cabelos pretos, hoje ele está com a cabeça branca, os cabelos brancos, e desenvolveu um grande entusiasta do comércio. E na época de 70, ele colaborou com o grande desfile do aniversário de Bacabal na época, não é isso? Ele foi um grande entusiasta. O senhor João Claudino, juntamente com todos os seus conterrâneos e gerentes, funcionários, ajudaram muito no desenvolvimento comercial de Bacabal. Tivemos também a Rianil, a Pernambucana, já extintos, já não existe mais, era lá no Calçadão. Com relação, deixa eu me lembrar aqui, a cultura, tivemos o Cine Bacabal, o primeiro cinema de Bacabal. Aí depois veio o Cine Glória, tivemos o Cine Ideal, que era do João Moisés Seba, uns árabes que tinham aqui em Bacabal. E depois tivemos o Cine Kennedy. Hoje todos foram extintos, não temos mais esse divertimento de cinema. Os circos vinham para Bacabal, era na Praça São José, hoje Praça do Bolo. Era uma fascinação, um circo, aqueles palhaços, a gente ria demais, os malabaristas, as dançarinas. Eram os grandes espetáculos que tinham naquelas épocas. Aqui na Praça Cleómenes Falcão também, era onde eles montavam os circos. Então, foram coisas passageiras, não é isso que eu me lembro da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência. No futebol, tivemos grandes times, a grande rivalidade entre o Bacabal, na época era BAC, Bacabal Atlético Clube, Doutor de Paula, já foi para São Luís do Maranhão, até já faleceu, e o senhor Zé Correia, que hoje é o nome do Correião, ele é o patrono do estádio José Correia. Então era a maior rivalidade entre José Correia e Doutor de Paula, era o Bacabal e o Botafogo. Aí depois, com o tempo, foi dissipando tudo, os craques se envelheceram, muitos morreram. Aí surgiu o Bacabal Esporte Clube, que foi pela primeira vez campeão estadual do Maranhão. Foi um dos grandes heróis
E assim, dentro do esporte, tivemos também muitos campeonatos aqui em Bacabal, torneios e tudo mais. Temos 2 estádios, o estádio José Corrêa, o estádio aqui, o Americão, por onde passou na década de 70 Mané Garrincha, que foi um dos grandes pebolistas, né, de futebol, um dos grandes ídolos do futebol mundial, Garrincha, não é isso? E ele passou aqui em Bacabal, deixou a sua marca aqui e tudo mais. Então, para finalizar esse meu argumento, eu quero apenas agradecer essa juventude, essa equipe que veio até aqui na minha residência me visitar, colher essas informações e dizer da minha satisfação de, apesar de ter morado em outras cidades, em outros estados, trabalhei lá em São Paulo na Líder Táxi Aéreo, lá em Fortaleza numa fábrica de redes, também em Goiânia e aqui em Bacabal na Rádio Jainara e outros no Armazém Paraíba, Armazém Paulista e aqui em Bacabal. Quero dizer do meu orgulho de ser bacabalense e morar nesta cidade que para mim eu comparo a capital mundial da boa convivência, onde é uma cidade habitada por pessoas saudáveis, inteligentes, cultas, respeitosas. E queremos desejar que Bacabal se torne mais ainda desenvolvida para que os nossos filhos, nossos netos possam conviver nesse ambiente de prosperidade, porque Bacabal é uma cidade, ela é abençoada por Deus pela própria natureza. Por sinal, temos esse rio Mearim, que é um rio perene, que esse rio não tem mercúrios, nós temos ainda muitos peixes e vivem muitas pessoas dependendo desse rio Mearim. Nós temos atualmente muitas escolas, temos muitas faculdades, universidades, tanto estadual como federal, e muitas pessoas jovens estão aproveitando, não vão mais viajar para outras cidades distantes para morrerem de saudades lá e deixarem seus familiares também saudosos, já estudam aqui mesmo e aqui eles vão colaborar também com o progresso. Quero parabenizar a administração, que essa administração possa, na verdade, continuar, não é isso, a desenvolver o progresso do nosso município para que todos nós possamos viver felizes. É isso que eu tenho a dizer e quero parabenizar todas as autoridades, todos os nossos conterrâneos, por mais esse aniversário de Bacabal, essa terra onde nascemos e somos felizes. Muito obrigado.